Dr. Lauro Neiva, aconteceu no outro mundo. Introdução. Parece, fora de dúvida, foi o espiritismo científico com Allan Kardec à frente em 1857 que abriu o caminho ao estudo sistemático da parapsicologia. O berço dos fenômenos espíritas jaz deserto em Radis Valley, cidade do estado de Nova York, onde estranhas aparições celebrizaram, em 1848, a família Fox, em cuja residência um fantasma dizia por meio de um alfabeto improvisado ser o espírito de um homem assassinado enterrado naquele lugar. A parapsicologia, vulgarizada com o nome de metapsíquica por Charles Richer em 1905, foi iniciada em 1869 pelo sábio inglês químico e físico William Crookes, que escreveu colocou em francês. Creio que Crookes morreu sem se declarar espírita, porém sem se retratar. Em breve, como supõem os estudiosos, a parapsicologia se desprenderá inteiramente do espiritismo, como a química da alquimia e a astronomia da astrologia. De tudo isso se beneficiará então a psiquiatria, que fará uma revisão completa em sua nomenclatura. A presente obra é um conjunto de fatos, em sua maioria espontâneos, muito pouco provocados, ligados ao espiritismo e à parapsicologia, bem assim à psiquiatria. Minha especialidade seria incapaz de impedir que acreditem neles. Peço, contudo, que me reconheçam ao menos esta verdade. Não minto. Se chegar a fazer um romance, não será de ficção, até as pedras serão identificadas. Meus pais, mãe católica viva que não gosta de ouvir falar em espíritos, pai espírita, falecido, jamais me impuseram qualquer religião. Sinto-me orgulhoso por ter nascido nesta família, onde não há preconceito de cor, raça, de religião. Aprendi com minha mãe a rezar e amar, desafiando todas as contas de seu rosário, pela manhã e à noite, com profunda devoção, e meu pai me ensinou a viver humildemente, com respeito e dignidade, estimulando-me no estudo, a fim de vencer na luta pela vida. Meus irmãos têm uma irmã que é médium de incorporação, são católicos, espíritas e cismáticos. Alguns tios meus são positivistas, um deles exemplo de caráter, honra e civismo, foi o primeiro governador do estado da Paraíba, senador e chefe político até sua morte, Venâncio Neiva. Minha mulher, católica, apostólica, romana, não me faz indagações indiscretas a respeito dos meus estudos, das minhas crenças, dos meus laburos profissionais, não havendo entre nós, portanto, incompatibilidades. Acompanho a igreja onde reverenciamos os nossos santos e entidades, sinceramente. Acompanha-me, ela atende espírita de livre vontade, sentindo alegria, espanto e medo naquele meio fenomenal de encantamento, surpresa e mistério. Meus filhos, filha casada, filho solteiro e estudante de medicina, acreditam em tudo que é bom e vivem fascinados pela beleza da luz, do mar e do amor. Ambos católicos, apostólicos, romanos. Ela jamais foi uma sessão espírita, ele porque ela tem ido e não sabe mentir. De vez em vez recebe uma advertência dos frades e, aliás, raras vezes expulsão do confessionário. Quando sinceramente confesso o crime de ter assistido a uma sessão espírita, sem a absolvição é certo, mas de cabeça erguida. Meu genro católico 100% oficial da Marinha só acredita em duendes submarinos. Minha netinha só tem 2 anos e pouco. Meu netinho, que está para vir, ainda está oculto. Meus colegas, enfim, me elogiam, me confundem, me incriminam, me aconselham até a escrever sob pseudônimo. Graças a Deus, compreendido ou não, vou vivendo bem, em paz e com saúde, trabalhando e clinicando honestamente, sem nenhuma restrição de ordem intelectual, às vezes porque as condições de ambiente impõem, aceita as condições essenciais de ordem física, moral e espiritual. Verbi gratia. Não bebo nenhuma espécie de álcool, não como nenhuma espécie de carne, não agasalho nenhum sentimento inferior nos dias de sessão de materialização. Não há propriamente realidades sociais nem ficções nas páginas deste opúsculo, um ensaio apenas em assuntos mentais, espíritas e astrais. São fenômenos que absorvem toda uma existência de estudo, de prazer, de encantamento. Alguns assombros e outros de impressionante mistério. Todos, entretanto, revelam fatos verídicos, documentados com datas, lugares, nomes e pessoas. Com nenhuma
refutação chegou até hoje ao meu conhecimento, considero todas as minhas citações aprovadas ou, no mínimo, compreendidas ou, em último caso, ignoradas. Vários jornais brasileiros, contudo, transcreveram os meus artigos publicados em O Seminário do Rio de Janeiro, bem assim uma revista de assuntos psíquicos editados em Portugal. Além disso, centenas de leitores me felicitaram amavelmente. Daí vi eu a aquecer na publicação deste livro, cujo lucro, se houver, reverterá em favor de nosso grupo de estudos. Ainda não tenho elementos suficientes para fazer revelações sensacionais sobre um médico do espaço, como eu chamo, que nas sessões de materializações faz aplicações de uma luz astral de efeitos terapêuticos eficientíssimas em certas doenças gravíssimas. Apresenta-se ele elegantemente, tal qual um cirurgião a entrar em uma sala de operação, acompanhado não raras vezes de enfermeiras delicadas. Mas é um esculápio que não traz bisturi, vem sorridente, com uma luz maravilhosa na mão direita, que mais parece um veludo luminoso, suave, que fricciona como uma seda, dito pelo que depreendo da incredulidade humana, não é acreditável. Visto pelo que se poderá supor, é importante, majestoso e inigualável, um verso de ouro encastoado em pérola, uma bênção de luminosidades caída dos lábios de Jesus. Certa vez pedi àquele médico do espaço a composição daquela luz resplandecente curadora, com o intuito de revê-la em bem da humanidade. Disse-me o ilustre colega, sem me desalentar, que o nosso grupo ainda não estava preparado para compreender aquela revelação, mas que diria mais tarde: maravilha em luz astral, milagre em potencial, a mente, mistério em carne, um homem, Lauro Neiva, no limiar da jornada. A causa da vida, o seu motor é o espírito. Quanto mais se é espírito, mais se domina a decadência senil e sente que a morte não mata. Pietro Ibaldi. Pedindo força à inspiração do gênio e asas à lógica e ao saber. N.G.L. Cheyenne. Vem de longe, talvez tenha nascido comigo o desejo que logo se transformou em anelo de penetrar nessas coisas tidas e havidas como misteriosas. Já em pequeno, enquanto as outras crianças brincavam e corriam despreocupadamente, eu parava de súbito, os meus olhos no sol, na lua e nas estrelas, interrogando não sei que vinha, não sei de onde, acabava, não sei como. Enigmas da vida, do nascimento e da morte, problemas intrincados de uma consciência estreita e limitada perante uma vasta, sem limites, infindável ignorância. Ia crescendo normalmente, sempre agarrando a minha mãe, refúgio divino de todos os meus sonhos, que me ensinou a amar e rezar e a sofrer, e chorou por mim, eis tudo. Muitas vezes dormia ao som maravilhoso de suas canções lindíssimas, cheias de contos de fada, canções ensinadas pela vida, pela natureza, pelo amor e pela saudade. Ao som de suas palavras de prata, doce e melodiosa, eu via em sonho a própria felicidade, que me aproximava do ideal, do infinito, do eterno. Tudo para mim naquela época era bom demais, sem o sábio dos pesadelos, dos ódios e dos pecados. Não bastante os pesares da pobreza, que nunca foi, graças a Deus, miséria. Meu pai era um simples guarda aduaneiro. Minha mãe teve 19 filhos. E eu era forte de corpo e de espírito, indiferente às pompas mundanas. Jamais mentindo, sempre estudando, trabalhando, procurando vencer pelo esforço cheio de fé. Fé em primeiro lugar em mim mesmo, em minha voz interior, pois sabia que o conhece a ti mesmo, divisa dos sábios, era a manifestação de Deus na minha alma. Eu me tornava então inabalável. Fases da existência. As fases da existência não me foram propriamente expiatórias, nem sofredoras. Vinha tudo a seu tempo, naturalmente, nada perturbando a capacidade mental de compreensão, de interpretação, de realização. De noite estudava na Escola Prática do Comércio, em Belém do Pará. De dia, nas horas vagas, ia à Biblioteca Pública, ali em frente da redação de O Estado do Pará, onde copiava os livros que não podia comprar. Li, naquele tempo, Camilo Castelo Branco, S. de Queiroz, Camões, Milton, Cervantes, Dante. Já havia lido Guerra Junqueiro, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Bilac, Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira, Coelho Neto, Euclides da Cunha. Guerra Junqueiro era, para mim, inimitável, excelso. Guerra Junqueira. Caiu até acho que ele está aqui, caiu até a escova. Meu pai, que me confiava até a medula num amigo, foi um Marte de fé, confiava em Deus, mas
mais em Deus do que em si mesmo, e Deus não pôde ou não quis ajudá-la em tudo. Deus é quem sabe. Já entrei na mocidade, portanto, bem calejado pelas provações, forrado, entretanto, pelas experiências das coisas dos livros, mas francamente eu só sofria em razão do sofrimento de minha mãe, que era para mim todo o universo. Inclino-me, tal qual Pietro e Ubaldi, humilhado por tanta felicidade. Se todas as mães fossem assim, dou publicidade nesta carta a seguir do alto exemplo de patriotismo e de abnegação de minha mãe, diante dos sacrifícios exigidos pela participação do Brasil na última grande guerra. Excelentíssimo senhor doutor Getúlio Vargas, presidente da nação, peço venha para chegar à presença de Vossa Excelência no sentido de transmitir com legítima ufania e bastante emocionado um pedido de minha querida mãe Maria de Carmo Neiva, que reside no Pará, em Belém, na Vila Amazônia, passagem McDowell 19. Minha mãe, excelentíssimo senhor presidente, já deu à luz a 19 filhos que foram criados sob agora o guante rijo e impiedoso de dias nada venturosos, pois meu saudoso pai, falecido a 17 de janeiro deste ano, 1944, era um modestíssimo funcionário da alfândega que se invalidou no serviço público sem nenhum valor material ter deixado a sua numerosa prole. Nós, seus filhos, não lamentamos coisa nenhuma pelas privações passadas e até certo ponto, graças a Deus, remidas, pois o humilde signatário destas linhas, não bastante ter estudado à luz dos candeeiros, de favor, pedindo livros e copiando lições nas bibliotecas públicas, hoje é médico, mas excelentíssimo senhor presidente, o que minha enlutada mãe deseja, já no crepúsculo honrado e glorioso de sua preciosa e sagrada existência, é que um de seus filhos, Severino Lira Neiva, que serve atualmente no batalhão daquele longínquo estado, possa ingressar no corpo expedicionário e honrar nosso grande país onde estiver a sacrossanta bandeira brasileira. Muito respeitosamente, Lauro Neiva. Minha mãe sofreu de antiga, penosa e terrível erisipela, mesmo cheia de calafrios, febre altíssima, fazia questão de me receber, abrindo minha porta a 10 horas, quando voltava do meu curso noturno de comércio. Apelava então para um beijo de boas noites, e o coração me trazia aos lábios 2 lágrimas sentidas de amor. Veio mais tarde a bendita penicilina, e como havia prometido, curei-a. Ajudei-a também em tudo, e hoje, com 75 anos de idade, 12 filhos e uma porção de netos e bisnetos, vive feliz na abençoada terra da Virgem Nazaré. Só isso bastaria para me redimir perante nosso Deus. Vida contemplativa. Sempre houve em mim conscientemente a inclinação à vida contemplativa e a tendência inata de ser médico. Minorar o sofrimento alheio físico, mental e espiritual constituía a ânsia de todo meu ser, a ânsia maior. A natureza me preocupava intensamente, pois parecia me falar a todo instante através de suas plantas, de suas flores, de seus frutos, da terra, do ar, do mar, do fogo e de todo o firmamento. Já me envolvia os sentidos. Sem uma análise precisa e bem dirigida, essa legião de gnomos, de silfos, de ondinas e salamandras, nada mais do que os 4 elementos dos antigos materializados, mas sem nenhuma superstição ia dando à razão o seu lugar ao lado da fé. Ia eu estudar, então à sombra das árvores frondosas e amigas, naquele lindo logradouro público de Belém, a Praça Batista Campos, aquelas árvores me davam de graça o oxigênio puro vivificador e recebia em troca a metreira, embora necessária, o gás carbônico rejeitado pelos meus pulmões. As flores, além de banhar e de muita alegria os meus olhos ávidos de intensa deslumbramento panteístico, me enchiam de perfume. Os pássaros não pareciam apenas cantar, eles para mim trinavam tal a candura do meu espírito. Os frutos eram dulcíssimos. A terra não lembrava um lugar sepulcral, onde iriam repousar inexoravelmente os meus ossos. Porém, uma das mais opulentas madres deste mundo, o ar me contava histórias e me trazia o sopro animador e insinuante das florestas ínvias e atraentes. O mar era um mistério em toda a sua plenitude. Se as suas espumas morriam gemendo no comoro das praias, as suas vagas gritavam revoltas, arrebentando-se no espaço além, escaldados os navios, os rochedos, os céus furiosamente. O fogo era a destruição irrevogável e arrasadora, raramente purificador e poucas vezes construtivo.
Assim me abaixo de tudo isso, por dentro e por fora, visível e invisível, e apenas isto, Deus, caía irresistivelmente, mas dentro de mim mesmo, ora curvando-me no cérebro para compreendê-lo, ora ajoelhando-me no coração para adorá-lo. Senti-me com isso bem leve. Compreendo hoje esta frase lapidar de Dostoiévski: um homem que não se inclina diante de coisa nenhuma não poderá jamais suportar a carga de si mesmo. Não tinha como Dante para guiar-me no caminho esconso e desconhecido, nem Virgílio que me levasse incolume ao inferno, nem Beatriz que me conduzisse ao paraíso. Sentia unicamente que estava no limiar da jornada e no umbral do mistério, no pórtico da medicina. Afastado temporariamente do trato das letras, do manuseio dos clássicos, das reuniões líricas, pus-me a estudar medicina, rompi totalmente alguns livros de poesia, atirei ao lixo muitos romances cor-de-rosa, amarrei como se fossem tigres os meus tratados de contabilidade, repleto de curiosos em leivo pelas ciências médicas. Troquei Junqueira por ex, Vitor por Lamblin. Meu Deus, que pecado! Vi em mim uma brutal metamorfose inevitável, operada pela força do que tem de ser, e não sei francamente como não me tornei materialista. Achei-me, pois, de repente, a dissecar um corpo morto, abafando na realidade da morte as ilusões das coisas vistas. Ia-se desarte o perfume das rosas, ia-se a luz suave das estrelas, ia-se o amor, ia-se o prazer da carne, de manhã à tarde à noite, cheiro fétido, choro, cadáver, ao lado das mãos acima formol, e ao descer à vista a terra, sofrimento. Fugiu o céu e por toda parte o inferno. Pernas quebradas, úlceras sangrando, crânios esmagados, crianças violadas, noivas envenenadas, pais suicidas, crime, dor, fome. E eu, modesto provinciano, a me impressionar horrivelmente. Mas saindo do Instituto Anatômico, em cujas cubas me meti o braço até as axilas, o firmamento era lindo. Saindo da Santa Casa, onde conheci a minha boa e querida companheira, tudo era belo. Ficava no leito dos hospitais, o coro dos gemidos e no asfalto as ruas vinham, corriam as maravilhas e maravilhas da cidade, vertigem, estonteante, de atrativos, paradisíaca. Hospício da Praia Vermelha. Depois, com o passar das séries e o andar do tempo, cheguei solenemente ao hospício, como se subisse as escadarias de um grande teatro, lembrando-me do imortal Erasmo, teatro da vida mental ou espiritual. O palco, contudo, era outro. Ignora-se aqui o que se passa no convívio macabro dos loucos, o que é deveras lamentável. Ignora-se lá dentro o que vai pelo mundo. O sol ignorando as trevas e a sombra ignorando a luz. Pecam uns pela ignorância, ou incúria ou maldade. Sofrem outros pela cegueira mental, quase sempre triste, reminiscência de avoengos descuidados. Uns sem freio moral, vegetando numa enxova de cativos, advertem pelo exemplo da insânia. Os homens livres, cansados da liberdade ou licença, as grades do manicômio são um obstáculo à fuga. Os gritos, porém, atravessam como flechas de fogo todos os espaços. Os vocábulos saem daquelas gargantas infatigáveis, prodígio de resistência orgânica, como um toque de clarino no protesto de guerra, e perdem-se além. Nem todos, felizmente. Professor Henrique Roxo, ali bem ao lado daquele casarão tristíssimo, o antigo hospício da Praia Vermelha, que foi transferido para outro lugar após um violento e comovente discurso que proferia em 4 de junho de 1941, publicado no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, dia 9 seguinte. Ali, repito, morava um coração de apóstolo, a alma de santo, onde caíam aqueles lamentos eternos, aqueles uivos sem fim, aquelas pragas medonhas. Qual o seu nome? Pergunta. Que destino era o seu? Pergunta. Naquela placa esmaltada, pobre demais para um nome tão grande, lia-se apenas isto: Professor Henrique Roxo. Inclinado como sacerdote no altar do estudo, investigava como um santo os segredos da psiquiatria noite e dia, abnegadamente, sem favor nenhum, honra de seus pares,
Dilo melhor a voz do estrangeiro. Sentou-se inúmeras vezes nas cátedras mais famosas do mundo, ensinando coisas novas, descobertas e criações suas. Levou na sua palavra fácil e engenhosa iluminado o nome sagrado do Brasil. Chefe de escola, o ilustradíssimo continuador Juliano Moreira ficou entre nós como um símbolo. Nasceu esse homem baixo, magro, de olhos vivos, cabelos brancos prateados, sempre de colarinho duro, sempre sem avental para ensinar e curar. Como mestre era excepcional, como médico perfeito, ensinou tudo que sabia, nada escondeu, penetrou em todos os recantos da patologia, tudo o que expôs, fê-lo claramente, representava o produto de anos de estudo, de meditação e de observação, sempre procurando fazer o trabalho próprio. Se todos os professores de nossa boa faculdade de medicina ensinassem como ele ensinou, todos os estudantes sairiam dali como de fato deveriam sair. Aprendi isso com o professor Roxo em 6 meses, o que se não aprenderia jamais com um homem sem vibração pelo ensino. Em 6 longos anos, a ideia de transformar as personalidades doentes, pondo-as felizes, sãs de corpo e de espírito no seio da sociedade, sempre o preocupou durante todo o seu longo e proveitoso período letivo. Seus livros únicos na feição didática, admiravelmente práticos e bem feitos, são disso um testemunho inegável. Sempre houve ao professor Henrique Rocha esta força invencível, fé. Aproximei-se dele pela fé, pela competência e pelo coração. Fiz-me seu biógrafo e guardo, carinhosamente inédita, para só publicá-lo na ocasião, por ele determinado, uma das páginas mais apreensíveis e emocionantes da sua vida, que causará admiração e espanto em todo o Brasil. Até lá, minha sincera homenagem à minha gratidão imorredora. O professor Henrique Roxo foi no curso superior que mais influência teve na minha cultura médica. No curso primário, plasmado a minha formação moral, curvo-me de joelhos diante do túmulo do professor Manuel Fernandes Ribeiro, um dos mais brilhantes jornalistas de A Tribuna de Santos, estado de São Paulo, especialista em psiquiatria. Já formado em medicina e especialista em psiquiatria, ao invés de correr a pau e ferro as ideias de místico sabor, reforcei-a com a ajuda da ciência. Hoje, se me perguntarem, há um Deus? Respondo, creio. Mas estás certo disso? Pergunta. Se estivesse certo, não creria, sabê-lo-ia. Deus existia, sim. Vi-o, senti-o nas matérias médicas, em mim, em ti, leitor amigo, na pérola, no esterco, no beijo, nas crianças, no manto dos santos, no trapo dos desgraçados ou na peçonha dos répteis. Não sei como. Aprendi tantas coisas parecidas incríveis. Os meus sentidos fixos se juntaram harmônica e conscientemente aos astrais e extrasensoriais, fazendo-me compreender as cores em todas as suas manifestações admiráveis, estéticas, éticas e cabalísticas. Inúmeros fenômenos passaram a preocupar intensamente o meu raciocínio, como os de magnetismo, telepatia, clarividência, clareaudiência, radiestesia, materialização, etc. Os conhecimentos sobre os chakras, tão inobservados pelos cientistas, vieram iluminar os pontos obscuros dos contatos etéreos, melhorando as minhas observações quanto à patologia das doenças mentais. A esquizofrenia, por exemplo, que é o maior mistério da psiquiatria, poderá sofrer uma profunda e radical mudança em todo o seu conteúdo nosológico. Haverá alguma influência dos chakras nas perturbações senestésicas? Pergunta. O despertador e a vivificação dos chakras habilitam o homem à interpretação de fenômenos outrora inexplicáveis. A patologia de muitas doenças, como o câncer, poderá ter raízes invisíveis no astral, como dizem atualmente os intuitivos, e que a energia nuclear se incumbirá, talvez, de esclarecer. Ilação proveitosa. Certamente alguma ilação proveitosa haveremos de tirar na jornada pelo infinito. Desses estudos difíceis, mas possíveis em busca das maravilhas das forças ocultas. Impossível é evitar desânimos, controvérsias e barreiras intransponíveis. Contudo, não me anima a mim, em particular, servir-me da magia para fins ilícitos ou prejudiciais, nem para ingenuamente querer fazer aparecer o diabo nessa atitude ridícula de baixa feitiçaria. Não me anima a vaidade de evocar espíritos com o intuito de assistir a danças macabras ou descobrir segredos de alcova. Não me anima a crueldade de pôr obstáculo à vida dos outros, nem a de atormentar os humilhados e ofendidos. Não me anima a fraqueza moral de invejar os meus superiores em talento, força, riqueza e intuição. Não me anima o desejo ou a vaidade de ser médium intuitivo, de incorporação de efeitos físicos ou de materialização.
Anima-me, sim, apenas isto, ser uma espécie de canal modestíssimo, embora de vontade divina, da vontade divina, caminhando, avançando e progredindo na estrada do ocultismo aplicado à medicina, apanhando com as antenas para os céus o que houver de melhor em relação à psiquiatria, pedindo força à inspiração do gênio e às asas, à lógica e ao saber, chamado do além. Nada sei sobre a origem da Umbanda, nem conheço os seus princípios e fundamentos capazes de identificá-la como religião. Não quero isso dizer, entretanto, que me sejam inacessíveis os seus resultados. Acho mesmo que devem ser estudados pela ciência, não como soe acontecer, relegados pelas injunções religiosas, pela empáfia e pela incredulidade simplesmente irrisória. O célebre Galileu, adotando o sistema de Copérnico, foram levados à animadversão dos escolásticos da cúria romana, mas ainda assim abjurando de joelhos para fugir fogueira a sua pretendida heresia, exclamou: é possível. O professor Henrique Roxo, provocando a atenção para o espiritismo, afirmou: o espiritismo científico não deve ter o seu estudo ridicularizado. Muitas vezes aquilo que hoje não é explicável e não pode ser admissível representa a grande verdade do dia de amanhã. E mais, homens de valor científico incontestavelmente estudando o assunto e devem ser acoroçoados. O magnetismo animal, apesar de todos os ataques sofridos por Mesmer, já entrou em pleno domínio científico. A telepatia, que não é propriamente a transmissão de pensamento, e sim, como disse o Swami Pachandasi, é a emissão e a recepção, consciente ou inconscientemente, de mensagens mentais e o intercâmbio de estados de mente e ânimo, por meio do qual podemos chamar o sexto sentido físico. A telepatia, repito, já está amplamente demonstrada por fatos inumeráveis. Porque não quero me referir ao homem. Até os gatos, os patos, os cães sentem a atitude emocional e mental das pessoas da casa. Empatia, conforme Webster. Empate. Porque instintivamente conhecemos os desejos e as intenções dos outros, pergunta. Serão vibrações, algumas grosseiras, outras delicadíssimas, que existem no espaço captado pelas antenas e canais da alma, pergunta. Por que, como seres de ciência e de boa vontade, não procuramos elucidar essas coisas a fim de melhor compreendermos o mundo em que vivemos, pergunta. Reconheço pelo que tenho observado e ainda procuro estudar os fenômenos verdadeiramente assombrosos verificados na Umbanda. Sou testemunho de ter visto, ouvido e sentido nessas casas humildes onde se processa o ritual umbandista que jamais vi, ouvi e senti em outro lugar. Em outro qualquer lugar de crença, fé ou magia. Homens e mulheres numa só intenção de chamamento divino evocam ao som cadenciado de cânticos a nuvem do incenso queimado. No modestíssimo turíbulo as suas entidades sagradas, que eu interrogo se serão espíritos de defuntos ou forças ocultas corporificadas, incorporação misteriosamente genuflexo diante do altar de Cristo, ladeado pelos grandes santos da igreja. Com críticos lançam um olhar de ternura, súplica e amor ao Senhor dos céus, das terras e dos mares. São modestos, simples e puros, e talvez por isso mesmo é que eles chamam preto velhos, caboclos e crianças. Depois ou permanece de pé, às vezes em posturas difíceis e cansativas, ou se sentam em um banquinho. Alguns pedem charuto e soltam largas baforadas de fumo. Vê-se ao seu lado, em certos casos, além do indispensável empréstimo, cambono, um copo de água, ervas, pemba, etc. Alguidar, farofa e pano preto. Francamente, não vi. Em sessões de desenvolvimento do suposto médium, apreciei casos de pura histeria, pelo que ouvi dizer pelos entendidos. Há também mistificações ou pueril desejo de vir a ser médium. Bem assim casos de puro animismo.
Evidentemente, isso é reconhecido pelos presidentes dos centros que procuram a cada passo doutriná-los, afastando tudo aquilo que poderá prejudicar e ser prejudicado. As portas do outro mundo, já muito bastante impressionado com a esquizofrenia, essa rachadura da alma, onde o infeliz perde a efetividade, a iniciativa e apresenta inúmeras perturbações senestésicas, perdendo a pragmática e o contato com a realidade, fui levado a admitir outras causas além das comumente aceitas pela ciência psiquiátrica. E para compreendê-las e poder explicá-las, bati as postas da Umbanda, do Espiritismo e do Ocultismo. Algumas pessoas, como é de observação comum entre os especialistas, iam entrando na doença mental muito devagar, como que sentindo a aproximação do monstro, mas impotentes para afastá-lo. Outras viam vultos, ouviam vozes, sentiam gostos esquisitos e olfatos invulgares. Havia excepcionalmente as que caíam em plena loucura, quase repentinamente, desconfiadas, perseguidoras, agressivas. Se houvesse causa orgânica bem reconhecida, foco de infecção, sífilis, tuberculose, a vitaminose, etc., ou intelectual, emocional, moral, espiritual, etc., víamos, depois de devidamente eliminadas, que a saúde mental voltava integralmente. Outras vezes, porém, o mistério caía em cheio. Eu então comecei a apelar para o karma como causa imanente, acreditando mesmo em causas expiatórias. Aqui no karma individual, familiar, coletivo ou planetário residem os maiores segredos da natureza, que o homem, de pé ou de joelhos, de avental ou de hábito religioso, tem o direito de pedir a Deus, em sua bondade, a sua revelação, ou melhor, a sua derrogação. Karma, pelo que tenho lido em Annie Besant, Visconde de Figanieri, etc., quer dizer ação e tem por símbolo uma corda, um amarro ou calabre. A lei de causalidade aí está implícita. Se quiser considerar o universo como tendo princípio nem fim, então cairemos no raciocínio de dificílima compreensão, chegando a, inegavelmente, à anulação da verdade final da lei de causa e do efeito que governa todos os fenômenos do mundo, sem alcançar sua verdade imediata. A lei de causalidade implica no homem a lei de responsabilidade. É o karma individual responsável, consciente ou inconscientemente, pelas conjunturas físicas e psíquicas de sua vida passada, presente e futura. Daí o não atinarmos se ignoramos essa lei, como esses misteriosos casos da medicina psiquiátrica, que considera incuráveis inúmeros esquizofrênicos, que creio que o estudo do karma e máximo em psiquiatria do corpo etérico, em sua essência e em seu funcionamento, pode lançar alguma luz na apreciação de muitas doenças psíquicas. A grande Annie Besant afirmou: um homem que aceita e compreende em parte a obra do karma pode começar imediatamente a construir o caráter, ponderando muito, refletindo serenamente antes de colocar cada pedra, porque é para a eternidade que constrói. Assim, achando insuficiente na minha especialidade a ciência oficial, não bastante ter causado os maiores centros do mundo neuropsiquiátrico americano, fui estudando e entrando na ciência secreta, lendo Blavatsky, Durkheim, Annie Besant, Alice Bailey, Rudolf Steiner, Max Heindel, Henry Thomas Hamblin, Manly Hall, Prentice Mulford, Julius Boy, Alferat, Paul Brunton, Leadbeater, Arthur Power, Rosa de Luna, Eliphas Levi, Paracelso, Papi, Pietro Ibaldi, Denis Kardec, Swami Vivekananda, Swami Yogananda, etc. Casos impressionantes. Assim que cheguei dos Estados Unidos, em 1951, após 4 anos de estudo nas clínicas neuropsiquiátricas daquele país, bem assim no Canadá, atendi a alguns chamados de impressionante e comovente mistério. 2 eram de mulheres esquizofrênicas, com 5 e 7 anos de sofrimento ininterrupto e já consideradas incuráveis. Vejamos em linhas gerais o primeiro. A mãe da cliente, uma senhora de respeitável valor intelectual e moral, exímia musicista, autora de vários livros premiados pela crítica literária católica, indo ao meu consultório saber a minha opinião sobre a filha, foi logo me dizendo: já sei, doutor, ela vai ficar boa. Já sei, doutor, que ela vai ficar boa. Contou-me então tudo o que aconteceu na casa de saúde, onde eu a fui examinar em todos os pormenores, acrescentando que viera a saber dos fatos ali passados por intermédio de uma médium, num terreiro de Umbanda. Tu estava certo, afirmei. A senhora disse-lhe eu:
A senhora, disse-lhe eu, relatou com fidelidade as cenas pavorosas de violência e agressividade de sua filha, mas eu só acreditarei nisso se a senhora me disser alguma coisa que só eu sei. Sim, replicou prontamente. Quando os médicos e enfermeiros disseram que o senhor estava hipnotizando a minha filha em virtude da repentina calma de que se viu possuída em presença do senhor, isso não acontecia, não é verdade? Perguntou. E daí, indaguei. Respondeu-me convictamente. O senhor, pelo que me disse, a médium, estava fazendo uma prece a Deus no sentido de a minha filha se acalmar. Era verdade. Homem de fé, crente, como uma criança até a medula. Jamais me esqueci a cabeceira de meus doentes, de invocar a ajuda do Supremo Ser, ao lado do pensamento, da palavra, do propósito, dirigidos no sentido único do bem. Sempre dei, arrancando da minha alma todas as minhas energias, a minha própria vitalidade em benefício do doente e sofredor, sem nenhum egoísmo, carinhosamente. Nada faremos sem a bênção do divino. Nunca o compreendi, evidentemente, como uma figura de homem, apesar de, por conveniência, ter de personificá-lo nessa forma, mas sim como uma força, aliás, que deveremos colocar dentro da psiquiatria, dentro, enfim, de tudo, força que vive em mim e em todos, no átomo, na natureza inteira, no brilho das estrelas, no perfume das flores, na maravilha das cores, na magia dos sons, da lágrima, na saúde de um filho que se foi, no amor de uma mulher que ainda vive, uma força, enfim, que cria outra força, outras forças, muitas forças que provocam fenômenos, luz e amor. Depois de 4 meses de paciente e penoso tratamento, onde, a par de todos os recursos da clínica geral, apliquei os mesmos métodos de convulsoterapia já aplicados, sem resultados satisfatórios por outros eminentes colegas, consegui, em mercê de Deus, curá-la. Não mais voltou até hoje tão terrível e misteriosa doença. A paciente voltou ao trabalho em um dos nossos ministérios e ocupa hoje lugar de destaque, e é jornalista de escola. Aquela pobre mulher, refiro-me ao segundo caso. Filha única de abastado e erudito casal, vivia numa jaula. Lá dentro, solta, parecia uma leoa alerta, indo e vindo de juba eriçada, à procura e à espera de uma presa fácil. Sua mãe às vezes lhe era dócil, mas sofria inapelavelmente, dentada, socos e pontapés. Via pela primeira vez, num desses dias de tempestade e inferno espiritual. Lá estava ela, completamente desnuda, os cabelos desgrenados, os seios cortados pelas unhas afiadas, o sangue a pingar, e o calcanhar a cair em ritmo frenético, tal qual um martelo nas pontas dos pregos dos móveis espedaçados. Virando-me para a genitora, confessei as minhas dificuldades em curá-la, lembrando a palavra autorizada de outros competentes psiquiatras, que consideravam o caso absolutamente incurável. Acrescentei, contudo, se a senhora quiser lutar, lutarei, até esgotar todos os recursos. E para experimentar o recurso potente das forças ocultas e protetoras, entrei naquela verdadeira jaula, sob as vistas atônitas dos pais. A leoa ficara mansa, até certo ponto lúcida. Após alguns meses de lutas titânicas, melhoras e pioras, luz e trevas, aconteceu o que parecia impossível. A esquizofrenia amanhecera completamente boa. A esquizofrênica amanhecera completamente boa, meiga, penitenciando-se de tudo, agradecendo-me pelo milagre. Pareceu-me então misteriosa aquela cura. Olhei atento para sua mãe e vi bem dentro de sua alma uma alegria mórbida, um lamento de criatura miserável, marcada por um destino diabólico, como um tremendo karma expiatório e milhares de anos de história tenebrosa. Aquela mãe sofredora, com os olhos umedecidos de profundas provações, me disse, pausadamente: Doutor, ouvi, os meus guias me disseram que em outras encarnações minha filha havia sido uma mulher impiedosa, e eu, uma pecadora incorrigível. Haveríamos de passar por muitas provações e que, se minha filha viesse a ficar boa, meu marido morreria, e de entrar naquele quarto. Efetivamente, seu marido estava em estado de coma,
Compreendendo, admirada aquela tragédia mística, disse aos meus dois colegas que socorriam a doente: a vida deste homem, em minha intuição, está na dependência do que se resolver agora, sua esposa. E dirigindo-me à infeliz senhora: minha senhora, se quiser que ainda trate de sua filha, telefone-me, ao contrário não voltarei. Vinha a saber mais tarde que o marido ficara bom, mas a filha voltara ao cárcere. E 2 anos mais tarde, aquela senhora falecera de um edema agudo no pulmão. E na mesma ocasião, sua filha, desditosa e sofredora esquizofrênica, voltara ao uso completo da razão, assumindo a direção efetiva de todos os negócios da infausta família. Eu não sei até quando irá esse Carme impiedoso, o chamado do além. Ainda há bem pouco tempo, quando eu estudava com o senhor José Álvares Pessoa, forças ocultas, magia, etc., disse-me ele em sua residência: Dr. Neiva, uma entidade acaba de me anunciar uma viagem para o senhor, que irá salvar bem longe daqui uma pessoa. 2 dias depois, no encontro casual com o Dr. Assis Chateaubriand, então o senador pelo Maranhão, perguntou-me: Dr. Neiva, o senhor quer fazer uma viagem comigo a Caxias do Norte? Perguntou. Como nunca tivesse feito nenhum favor ao atual embaixador do Brasil em Londres, pensei que precisasse de mim como médico, indaguei. Não queria, porém, que fosse como médico, acrescentando: eu estou lhe convidando para um passeio como amigo, aceitei. No dia imediato, às 5h30 da manhã, em fevereiro de 1956, partimos com destino a São Luís do Maranhão. E no dia seguinte, lá fomos para o próspero município maranhense, a fim de assistirmos a uma série de inaugurações que constituíam uma homenagem ao ex-governador Eugênio Barros. Acabávamos de almoçar na casa do dinâmico deputado Alderico Machado, quando sou chamado a uma sala mais afastada do bulício das conversas. Aí, apresentando-me sua cunhada, explicou o doutor Alderico Machado: Doutor Neiva, esta senhora é médium e quer lhe dizer alguma coisa. Lançando-me um olhar perscrutador, aquela senhora, falando pausadamente, foi me dizendo: Doutor Neiva, sei que o senhor percebe, sem que o senhor percebesse, eu lhe observei naquela sala. Vejo atrás de si um hindu de extraordinária força psíquica, que lhe acompanha e protege, evitando até que o senhor passe atestado de óbito. O senhor só passou em mais de 20 anos de clínica 2 atestados de óbito. E por caridade, o senhor está sendo trazido ao norte para salvar uma pessoa, que eu não sei quem é, nem onde está. O senador Chateaubriand é, no caso, um intermediário das entidades do espaço. E alguém já lhe disse isso no Rio de Janeiro. Em Caxias do Norte não salvei ninguém. Voltando a São Luís, fui convidado pelo governador Eugênio Barros a permanecer em palácio por alguns dias, a fim de examinar uns meus amigos que, conforme me afirmou, estavam com a saúde muito abalada. Fiz-lhe ver que isso dependeria da aquiescência do senador Chateaubriand, pois estava ali acompanhado. Satisfeito o pedido do governador, permaneci 3 dias no Palácio dos Leões, de consultório bem montado e com todas as regalias de um felizardo palaciano. Certíssimo, já se vê de que havia chegado a hora de salvar alguém. À noitinha, após o jantar, ao lado da figura simpática, cordial e boníssima do governador Eugênio Barros, íamos sentar no espaço e apreciável terraço do palácio. Aquelas palmeiras batidas docemente pela brisa, aquelas águas barrentas, aquele luar de prata puríssima, cheio de sonhos e de saudades. Tudo me levava à poesia maravilhosa e inimitável daquele valente e inesquecível Gonçalves Dias. Em São Luís, igualmente, não salvei ninguém.
Ia então voltar para o Rio de Janeiro. Aproveitando, porém, a oportunidade, fui à querida Belém do Pará em visita à família. Logo ao desembarcar, disse-me um irmão: aqui há um leproso que pediu, pelo amor de Deus, que você fosse vê-lo. Mas eu não sou leprógolo, retruquei. Casos tais, já bem diagnosticados, entrego-os aos colegas da especialidade. Mas ele pediu, pelo amor de Deus. Vamos já, acrescentei. Lá num bairro velho de Belém, numa casinha humilde, vive um rapaz que, em companhia de seu pai e de sua mãe, com o corpo coberto de chagas, contou-me, chorando, sua triste história de um leproso desenganado, ilhado na família, na sociedade, no mundo de todas as misérias. Ao terminar o exame médico, afirmei-lhe: você vai ficar bom em 20 dias. Vim a Belém para visitar minha família apenas, e onde pretendia me demorar uns 2 dias. Diante do seu caso ficarei 12. Desejo sair daqui deixando todas essas lesões cicatrizadas. A pigmentação virá dias mais. Mas, meu caro, não pense que sou charlatão. Você não tem lepra. Você tem uma forma grave de psoríase, cujo tratamento eu vi na clínica Mayo, nos Estados Unidos. Virei vê-lo diariamente. Até aí esqueci de tudo, não pensei em salvar ninguém. No quarto dia de visita, apresentou-me o paciente, um seu irmão. Doutor Neiva, este meu irmão veio aqui hoje para lhe conhecer. Ele e eu temos uma história a contar. Iniciarei a minha. Sou católico praticante e rezando sem cessar. Suplicava a Deus de joelho que se compadecesse de mim, curando-me. Após anos de padecimento físico e morais, resolvi suicidar-me. Não ignorando a gravidade do ato que iria praticar perante a família e a sociedade de Deus, procurei então um sacerdote velhinho, um coração de santo, um discípulo iluminado do Cristo. Fiz-lhe ver que os seus argumentos não abalavam. Sequer a minha ideia de suicídio. Eu queria me suicidar e queria igualmente que ele intercedesse junto a Deus que poderia me perdoar. O padre, muito meio, falou-me: meu filho, espere um pouco. Depois de uns 20 minutos de concentração, afirmou: Deus, meu filho, está compadecido de ti. Acabo de ver, numa visão celeste, 2 anjos que vêm de longe, trazendo um médico que vai te curar. Um deles me disse que deves rezar, trancado num quarto, e sem que ninguém saiba, 20 textos. No 20º dia, alguém anunciará o nome do médico. Comece quando quiser, sem que eu saiba, nem ninguém. Aquele pobre doente, após servir-me um refresco, continuou: o último dia das minhas preces deixou-me profundamente nervoso. A Ave Maria custava muito a acabar. O Padre Nosso era interminável. Por fim, segurando o pequeno crucifixo, beijando ansiosamente, apertando de encontro ao peito, não ouvindo nenhum passo na rua, nem qualquer bater à porta, soltei a última palavra: amém. Meio atordoado, presuroso, abri a porta. Era o seu irmão Cândido, que me perguntava, anunciando o seu nome, se eu desejava ouvi-lo. E o irmão do paciente, confirmando tudo: sim, doutor, só ontem é que vinha a saber disso. E ontem mesmo fizemos uma reunião especial na Sociedade Espírita Paraense. A entidade que incorporou esclareceu tudo. O senhor foi trazido pelo senador Chateaubriand, que me serviu de intermediário para salvar o meu irmão. Fiquei perplexo. Acordei então com a advertência daquele médium caxiense, bem assim do Dr. José Álvares Pessoa, capitão Pessoa, presidente da tenda espírita São Jerônimo, na rua Visconde de Itaboraí, número 8, Sobrado. E uma das figuras mais respeitáveis, sinceras e caridosas e procuradas pelos umbandistas de todo o Brasil. Aí fica satisfeito o chamado do além. Aconteceu no outro mundo, Dr. Lauro Neiva.